planejamentos e tal, e desde então a gente foi evoluindo muito a forma como a gente planeja, e como a gente vai disponibilizar para os clientes, a gente quer ensinar um pouco dessa metodologia, e até para quem não quiser planejar, para quem não quiser mexer nos dentes lá, quem não tiver fim de computador, é muito importante entender essas bases. É que nem, por exemplo, um protesista, o protesista não vai lá e faz a cerâmica e mexe no dente, mas ele sabe o que está sendo feito para poder criticar, para poder ter mais controle. E a ideia dessa apresentação e de muitas próximas que vão por vir é de mostrar para vocês um pouquinho das lógicas que a gente faz, né? Então, espero que vocês gostem. Se puder dar um feedback depois, até no comercial, ou aqui no chat mesmo da aula, seria super interessante. E fiquem atentos para o que terão próximas, beleza? Bom, já são 7h04, vou começar considerar iniciando a aula, efetivamente. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, em qualquer momento da aula, seja sobre planejamento, seja sobre assunto, se quiserem trazer até alguma outra coisa, a gente tem o chat aqui. Hello? A gente tem um chat aqui, se você quiser falar alguma coisa, para não interromper minha linha de raciocínio. Tem um outro recurso muito legal do Google Meet, que é essa mãozinha, que a ideia é, opa, eu quero falar, e aí só levanta a mão que aí eu termino a minha linha de raciocínio, e aí eu passo para vocês. Mas no final vou dar um espaço maior para dúvidas e tal, mas vocês conhecem o nosso esquema, live aberta, por favor, compartilhem, achou bom, fala, achou ruim, fala, discordou, fala, a gente tem que conversar e a gente tem que entender e se sentir mais seguro do que a gente está fazendo, beleza? Então vamos lá. O tema da aula é técnicas essenciais para a previsibilidade do planejamento com alinhadores. Planejar é fácil, prever o que vai acontecer de verdade é uma arte, ok? O que me originou assim? Qual foi essa ideia, né? Na Inseliner a gente gosta muito de feedback, a gente procura, assim, eu tenho 4 ou 5 formulários de feedback que são espalhados pelo uso na empresa, né? A forma como você se relaciona e tal. E aí tem um feedback que é tipo sobre conclusão de tratamento. Se você terminou um tratamento, aí está no final, a gente envia para você pediu uma contenção, e aí teve essa resposta, né? Você tem alguma dúvida, sugestão, crítica? E aí, isso aqui eu achei perfeito, porque eu acho que é uma sensação que, em algum momento, com certeza, algum de nós já teve. Estou perdida, acho que não sei utilizar essa ferramenta, pois o aplicativo me fala que os dentes vão ficar de um jeito e não fica. A grosso modo, é assim que a gente se sente, de tipo, eu tô lá, eu vejo o setup, eu vejo a movimentação ali que aconteceu, eu vejo o planejamento, o canino tá em chave, o molar tá em chave, a oclusão tá com 6 pontos de equilíbrio, eu fiz simulação de guia, tá ótimo, o caso tá incrível, você, aperta aprovar ali, você fala pro seu paciente, você vai ter o sorriso dos sonhos, pode marcar o casamento que em 1 ano a sua boca tá perfeita, você vai casar no altar, a coisa mais linda do mundo. Vou te dar aqui meu cartão para você dar no meio do casamento para os convidados. Vai ficar junto com o pó de arroz e o cartão do dentista. Aí chega lá, o dente começa a não andar, parece que tá indo, pede sequência, não anda, não resolve. E você começa a ficar, caramba, que isso? Vi lá no planejamento. Como é que não funcionou? Tava ali no vídeo, como é que isso não acontece? E essa é o grande problema, né? De toda a técnica dos alinhadores. É porque ela nos deu um poder que a gente nunca teve, ok? Eu vejo a ortodontia, ok? E a odontologia em geral, tendo acesso a essas ferramentas digitais, é que nem um moleque de 18 anos que ganha um carro, ok? Ele pode fazer muito mais coisa agora, mas ele ainda tem que aprender todas as responsabilidades que estão relacionadas com isso. Então, assim, por que eu digo isso? Porque quando a gente faz um planejamento, quando você vê esse plano de números, simulações virtuais, linhas e códigos, não são coisas que são tão expostas na realidade das Aligner hoje, mas que vão ficar mais aparentes agora que a gente vai ir para um software que é mais aberto,
Cara, você vai olhar tudo isso e você vai pensar, tipo, cara, isso aqui é o futuro, isso aqui tá prevendo tudo, isso aqui é a coisa mais avançada possível. Eu tô vivendo a odontologia 2040 e você vai achar que aquilo aí vai acontecer e pode ser que não aconteça, tá? Porque o conceito básico que a gente tem que ter nessa ideia é que o planejamento é uma simulação virtual. É uma simulação, nada mais do que isso. É você imaginar, é uma previsão de como as coisas vão ser. É que nem você ir, tipo, tirar uma foto e você vai ser, pô, vou deixar meu braço maior, vou afinar minha cintura, etc. Você faz uma simulação de como pode ser uma imagem, mas aquilo não realmente mudou no real, beleza? O que o sistema de planejamento faz é te dar ferramentas para você conseguir simular a movimentação nos dentes. Mas o sistema de planejamento, quando ele faz uma movimentação, e assim, eu tô falando, não estou falando só o sistema de simulação, o sistema de planejamento, que a gente na Invisalign vai trocar, que é o Titan Dental Design, ou que a gente usava antes, que é o Ortho Analyzer, ou que a Invisalign usa, ou que outra empresa usa, ou que a Selfie usa. Não é sobre o sistema específico. Claro, quanto melhor um sistema, mais ele vai te dar categoria, mais ele vai te dar informação. Mas o sistema de planejamento, o ato de movimentar os dentes de forma virtual, ele ignora muitas coisas que são essenciais para uma correta movimentação dentária. Exemplo, sistema de planejamento ignora centro de resistência do dente. Quem aí já fez um planejamento com tomografia? Associar uma tomografia a um planejamento. É uma coisa que aqui na Invisalign a gente fez 4 ou 5 vezes que a gente pediu e o dentista parceiro fez. Mas assim, todos esses sistemas, o que a gente usava e o que a gente vai começar a usar, eles têm a capacidade de você definir, botar uma tomografia para poder botar a raiz mesmo ali do dente para você ver se vai ter fenestração ou se não tem, mas essa raiz, ela não calcula o centro de resistência do dente, não te dá a força, assim, realmente de, pô, o dente vai segurar aqui, então se eu fizer essa quantidade de inclinação, essa inclinação toda não vai acontecer, porque o centro de resistência está muito longo, tá muito perto, onde é que ele vai rodar em relação ao centro de resistência? O sistema, ele não calcula isso, ele simplesmente pega, você clica num botão e o dente vai. Opa, agora, pô, droga. Aqui. Vou botar aqui no final. Opa, deixa eu... Você clicou e o dente vai. Ele não liga se isso vai acontecer. Se isso não vai acontecer, ele está te obedecendo nesse sentido, ok? Outra coisa que o sistema não lê, ele não lê as propriedades mecânicas do alinhador. Isso sempre foi um dos motivos que a gente sempre tentou manter o sistema, as opções de tratamento, a forma como a gente funciona, fechados. Porque você definir como que o dente vai andar, você tem que saber qual material que você está usando, qual a resistência flexural desse material, como se ele se comporta, se ele é um material melhor para intrusão, se ele é melhor para rotação, como isso define o seu patamar por alinhador. Por exemplo, talvez alguns de vocês devam ter ouvido uma frase que o alinhador, ele consegue mover 0,2 milímetros o dente a cada alinhador. E aí tem outra empresa que fala 0,25, e tem outra empresa que fala 0,15, tem outra empresa que fala 0,5, com uma troca progressiva. Então, e tudo isso são coisas que não é o sistema que te diz, ó, esse alinhador é legal você trocar para 0,2. Você que diz para ele. Então ele não sabe qual propriedade mecânica está usando. O sistema também não sabe como que é a resposta celular individual de cada paciente. Movimentação ortodôntica é um processo biológico. É um processo que a gente tem que entender muito da mecânica, de como a mecânica funciona, para para estimular o dente mecanicamente de uma forma correta para um processo celular acontecer. Então, você tem que entender como que funciona a resposta celular individual daquele paciente e como funciona a resposta celulares em gerais na ortodontia, na movimentação dos dentes,
para você conseguir entender, tipo, beleza, eu vou fazer a movimentação aqui dessa forma, porque eu sei que meu paciente vai responder bem a isso. Olhar a idade, olhar se o paciente tem alguma condição sistêmica que pode interferir, isso são coisas que o sistema de planejamento ignora, beleza? Outra coisa que o sistema de planejamento ignora, direcionamento da força que o alinhador consegue aplicar. Para você pensar no que o alinhador consegue fazer, quais movimentações consegue fazer, eu sempre defendi uma coisa que se chama técnica do dedinho. Você quer saber se um dente vai conseguir movimentar, se o alinhador vai conseguir movimentar um dente bem? Vamos supor que você esteja começando com o alinhador agora, tá? Fornecimento basal. Isso é uma coisa que tem que ter essa posição desde o começo. Quer saber se o alinhador vai conseguir movimentar seu dente bem? Pega o seu dedo e vê se você consegue empurrar o seu dente nessa determinada posição. Você consegue? Então, provavelmente, alguma coisa o seu alinhador vai conseguir fazer bem. Por exemplo, extrusão. Extrusão não tem como você empurrar o seu dente para fazer extrusão. Então, você vai precisar de algum apoio, você vai precisar de um attachment. E aí, você começa a entender essa ideia de que o alinhador é um aparelho com a forma do dente que empurra o dente para onde a anatomia desse dente permitir. E isso também faz diferença enquanto a ancoragem, qual capacidade que o alinhador, em qual direção que ele consegue. A capacidade do alinhador de fazer vestibularização e lingualização é muito maior do que fazer meserização e distalização, por exemplo. Beleza? E também outras coisas como colaboração do paciente e a distribuição da ancoragem. Um paciente com coroas longas, com dentes grandes, você olha ele de uma forma diferente de um paciente com coroas pequenas com dentes pequenos. Pensa, faz diferença no seu aparelho de ortofixa se o paciente tem uma coroa clínica tamanho X ou tamanho Y? Não tanta. Faz diferença para o seu posicionamento de espaço, mas a força que você vai conseguir fazer indifere disso. O alinhador, a força que aquele aparelho consegue fazer, a forma do aparelho que define a mecânica, que nem a forma do bracket define a força que ele consegue fazer, a forma do aparelho define a força que ele consegue fazer também. Então, se você tem um dente grande, ele tem muito mais comprimento, muito mais espessura, muito mais espessura não, ele tem muito mais comprimento, ele tem muito mais volume para conseguir empurrar o dente em determinadas condições para conseguir o resultado do movimento que você quer, beleza? Então, isso é uma coisa que você tem que pensar específica, que o sistema não pensa em nada disso, ok? E só para abrir um parênteses, teve, assim, no Aligner Congress a gente teve várias coisas legais, várias trocas boas, né? A gente falou muito sobre profissional, mas teve uma palestra que eu gostei muito, que foi de um cara que nem ortodontista, que é o Alberto Consolaro, que ele é professor de patologia. E ele fez um estudo muito bom sobre como funcionam a movimentação dentária, uma ótica celular para os alinhadores, ok? Porque toda a base, se você pensar toda a base de estudo da resposta celular que providencia a reabsorção óssea e a deposição óssea, que se categoriza a movimentação ortodôntica, aquela ideia de pressionar o ligamento periodontal, estimular uma ação dos osteoclastos e abraçar, ela foi toda pensada dentro de um cenário de ortofixa, de como a ortofixa trabalha. Mas, vamos reestudar isso pensando da ótica do alinhador? O que a gente tem aí de diferença, né? Como é que funciona isso? Bom, uma das coisas muito interessantes da aula dele, que eu acho que não vou me estender muito no tema aqui dessa apresentação. Aliás, pessoal, fiquem tranquilos, eu não planejo demorar aqui mais do que 1 hora, 8 horas, 8h10, 8h20. Eu acredito que a gente esteja fechando, tá bom? Porque amanhã talvez seja feriado, talvez queira jantar ou dormir cedo do trabalho, e a gente respeita aqui o tempo de vocês. Nesse cenário, quando você tem um alinhador, voltando aqui ao tema sobre biomecânica da parte da resposta celular para o alinhador, você tem lá o ligamento periodontal, você tem todo o osso,
E aí você começa a movimentação com o alinhador, né? A paciente colocou o alinhador na boca e começou a empurrar o dente para pressionar o ligamento periodontal. Essa pressão do ligamento periodontal é uma coisa que... essa pressão do ligamento periodontal é uma coisa que vai pressionar ali e estimular uma resposta do organismo que vai começar a trazer osteoclastos para aquela região. Primeira coisa que é importante salientar nisso, uma coisa que a gente sempre tem problema na ortodontia fixa é o processo de hialinização do ligamento periodontal, em que a gente pressiona demais o ligamento periodontal e aí sufoca ali todo o aporte sanguíneo na região, que você não tem a chegada das células e você não tem a movimentação. Esse não é um problema que, segundo o professor Consolaro, não é um problema grande para o alinhador, porque o alinhador muito difícil ele conseguir fazer esse excesso de força grande o suficiente para pressionar tanto o ligamento periodontal que nem faz com que isso aconteça. Então, geralmente o que vai acontecer, se você tentar fazer um absurdo de força com o alinhador, o aparelho alinhador, a placa do alinhador que vai deformar e não o seu dente que vai sofrer um excesso de força, né? Ele tem essa, como se fosse uma chave, pensando como mecânico, né? É como se fosse aquela chave de torque. Se você fizer força demais, ela passa. Só que o alinhador é isso. Se você força demais, ele deforma. Que nem aquele paciente que sumiu, aparece 3 anos depois. Ah, não, eu forcei aqui, mastiguei o alinhador e ele encaixou. Não, você deformou o alinhador e aí ele conseguiu encaixar, mas ele não tem aquele material que vai empurrar seu dente. Mas nesse processo, e aí é informação bombástica, que eu acho que é uma coisa que tem que mudar a partir da manhã, a forma como vocês tratam os pacientes de vocês. É que ele viu que o tempo para que os osteoclastos começassem a atividade celular de de reabsorção óssea, começasse a reabsorver aqueles ossos para realmente se concretizar a movimentação além da folga que o próprio ligamento periodontal dá, é um período de 10 a 12 horas. E o alinhador é um aparelho removível. Se o cara troca o alinhador, fica 4 horas com ele, tira, fica 2 horas sem tirar, coloca o alinhador de novo, fica 4 horas, aí tira, fica 2 horas de novo, você não deu tempo para o seu organismo ter, se ajeitar, vamos colocar assim no super coloquial, e eu faço questão de ser coloquial nessa parte, porque é o tipo de coisa que eu, assim, eu vi sábado, quarta-feira já fez diferença, de que eu faço questão de explicar para o meu paciente, de que quando colocou o alinhador, para começar a movimentação, você tem que usar um período muito longo. Se você ficar muito tempo sem tirar, isso foi outra coisa que ele falou também, que se você ficar 30 minutos sem usar o alinhador, esses osteoclastos que chegaram ali na condição do ligamento periodontal para começar essa reabsorção, eles já começam a retroceder. Então você vai, o paciente fica um tempão, 10 a 12 horas, chegou, trocou o alinhador antes de dormir, dormiu 8 horas, acordou, foi lá, escovou o dente, tomou café, foi pro trabalho e esqueceu o alinhador. Aí o cara fica lá 2 horas, aí volta para cá, pega o alinhador 2, 3 horas. Cara, todo aquele trabalho da noite para dormir não efetivou realmente num movimento específico. Então, isso talvez seja uma coisa mais interessante para a gente poder traduzir. A gente sempre bateu nessa tecla, né? Disciplina, você levar o tratamento a sério, é um investimento, vender o tratamento por tempo, para o paciente sentir a necessidade de urgência de passar. Então, e agora a gente tem uma base melhor para explicar, tipo assim, cara, se você... E isso aqui é muito verdade para os primeiros 2 dias do alinhador, tá? Primeiros 2 dias, do terceiro um pouco. Os outros dias é mais de manutenção desse espaço que foi reabsorvido, dessa melhora, para você não ter perda e você dar um tempo para aquele ligamento periodontal respirar, para aquele osso ali em volta respirar, não é o tempo. Mas os dias de troca do alinhador, primeiro, segundo, terceiro dia, tem que ser dias de uso extremamente regrados, com intervalos curtos, para que o osso consiga responder da melhor forma, tá? Então, e isso é uma coisa que o software não considera. Então, você olhou lá a simulação perfeita, mas o seu paciente não tinha o hábito de uso necessário para estimular a resposta.
Tá aí, mais uma coisa que a gente pode falar com ele para explicar, porque a gente não está fazendo milagre, a gente está fazendo ciência na boca dele com muita tecnologia aliada, beleza? E aí, gente, eu tentei fazer um meme ser um pouco mais engraçado nessa apresentação. Geralmente minhas apresentações não são assim, mas eu estou tentando ser um pouquinho mais divertido. Que é o seguinte, se olha lá, pô, o seu setup perfeito de, pô, você vai olhar, etc. Só que você não olhou a biomecânica, a resposta biológica, aquele setup perfeito não vai chegar. O trabalho do ortodontista, por isso que a gente fala sempre, tipo, cara, planejamentos feitos por ortodontistas, ideia do ortodontista, nunca pode ser outra pessoa que senão um ortodontista que vai fazer o planejamento, porque ele é exatamente essa questão que ele vai olhar ali, ele vai olhar ali o resultado, ele vai olhar aquela movimentação, ele vai pensar na cabeça dele: eu tenho uma coragem necessária para fazer essa movimentação, eu tenho a força apropriada para fazer, para conseguir mover, eu vou precisar mover o meu centro de resistência, se eu vou precisar mover o meu centro de resistência, eu vou precisar fazer um binário de força, eu vou conseguir fazer esse binário de força, como é que está a saúde periodontal do meu paciente? Ele vai ter essa resposta. Meu paciente tem 72 anos, quanto tempo que eu tenho que esperar? Como é que para ele fazer? Será que ele toma leandronato? Essa compressão do ligamento periodontal, quanto força pode fazer? Adianta eu ir lá e botar um bando de força e pular o cara 3 placas? Como é que está a ação dos osteoclastos? Tem que pensar nisso tudo para traduzir aquele setup. O setup é só a simulação do que pode ser. O pensamento crítico sobre o setup é o que define o profissional. A gente tem que olhar aquilo ali e falar, beleza, quero que fique assim. O que eu tenho que me importar para ficar assim? E vários fatores levam aí. A mecânica, a biomecânica que você vai empregar no seu tratamento e a atividade do paciente, a forma como ele responde, ok? Show. Pra gente, beleza, Vitor, você explicou bastante sobre o que tem que ser da biomecânica, o que a gente tem que se importar, já deu a informação ali do professor Consolário que já, aquilo ali para mim já vale, essa informação já vai fazer diferença na ideia que o paciente tem de você, de quanto você conhece do tratamento e de você ter gastado o seu tempo aqui, de ter vindo 7 horas para ouvir aqui, para a gente poder conversar um pouco. Já acho que ali, pô, já é alguma coisa, mas vamos mais, né? Vamos falar um pouco mais sobre quais recursos a gente vai utilizar no alinhador para a gente poder jogar com as falhas biomecânicas que o alinhador tem e porque para a gente poder reverter aquilo e entender como que a gente consegue trabalhar e resolver algumas coisas com o alinhador e entender por que algumas coisas são feitas de algum jeito, tá? Eu separei 2 casos aqui de 2 movimentos que a gente tem que a gente utiliza vários recursos para fazer. Eu vou falar um pouquinho de por que tal coisa é uma biomecânica complicada e depois eu vou mostrar um pouco no software quais os recursos que a gente usa para poder passar por cima, para a gente poder mascarar essa dificuldade biomecânica do alinhador. E o primeiro exemplo que eu escolhi foi o exemplo da intrusão, ok? Intrusão é uma coisa que eu me lembro que quando eu comecei a tratar com alinhador, eu falava, cara, intrusão é a coisa mais fácil do mundo com alinhador. Intrusão deve funcionar. Por quê? Porque, cara, por exemplo, nos molares, nos posteriores aqui, eu tenho toda a face oclusal para o meu alinhador empurrar, para ele pegar e fazer força e conseguir chegar naquele resultado. E, porra, quebrei muito queixo, vi muita intrusão que eu achei que ia acontecer que não aconteceu. Eu fiquei, cara, por que a intrusão não funciona, né? E para entender por que a intrusão não funciona, sempre devemos olhar a anatomia. Assim, cara, anatomia é resposta para muita coisa. Assim, eu sei que não sei quanto se vocês gostavam, se vocês não gostavam da disciplina de anatomia dental na faculdade, mas eu sempre fui viciado em anatomia. Não sei se meu pai tá aí, mas provavelmente é culpa dele.
me botava para esculpir dente, e eu era monitor de anatomia 1, anatomia 2 na faculdade, e eu gostava, fazia, que eu gostava de esculpir, de fazer, etc. E você acaba percebendo alguns padrões, né, entendendo, e essa anatomia ela faz diferença para o alinhador, né? Vamos olhar ali, vamos pensar, tá, beleza, você está divagando, vamos voltar ali, intrusão, você está falando de intrusão. Cara, você vai fazer intrusão no dente? Vamos pensar onde o alinhador está tocando no dente, ok? O alinhador é um aparelho que ele toma a forma do dente, ele encapsula o dente e ele encosta no dente em algumas partes para alguma coisa fazer movimentação, ok? Aqui, ó, vamos pegar e imaginar ali focar muito na posição do símbolo, ok? Onde o alinhador ele vai estar ali, ele vai estar em contato com o símbolo, ele vai estar tocando em alguns pontos, beleza? Esses pontos que o alinhador toca, que empurram o dente, ok? O alinhador vai ter essa área para tocar no símbolo e empurrar o dente para fazer condição. E como o alinhador ele é um material muito mais fraco, ele é muito menos resistente que o metal que a gente usa na ortodontia fixa, e a quantidade de área que ele tem para tocar faz diferença no resultado que ele vai ter num determinado movimento. Então, você olha um caso desse e você fala assim, pô, qual quantidade de área de contato ele tem para realizar o movimento que a gente está propondo. E aí, vamos fazer o exercício de imaginar qual parte do alinhador seria responsável por uma área um movimento vestíbulo-lingual e qual área do alinhador seria responsável por um movimento de intrusão-extrusão. E vamos ver se vocês conseguem. E essa divisão aqui que eu fiz, eu acho que ela deixa isso mais ou menos explícito. Como você tem muito mais área para fazer movimento vestíbulo-lingual do que área para fazer intrusão-extrusão. Eu até separei aqui. Olha como isso faz diferença. E se você for crítico, a área de intrusão e extrusão, pensar, né? Esse toque aqui, ele tem um conceito em física que se chama normal. Se eu toco na minha mão assim, eu empurro a minha mão nessa direção. Se eu toco aqui, eu não vou empurrar minha mão para cima ou empurrar minha mão abaixo. O ponto que eu toco é exatamente o ponto que eu toco, ele segue um direcionamento de força a partir da normal da superfície, né? Que você pega aqui a superfície, imagina uma seta perpendicular e você entende que a força que você está aplicando é perpendicular a esse ponto, ok? O alinhador trabalha assim. E você tem muito menos resultantes normais na extrusão. Por exemplo, no incisivo, você só tem essa areazinha aqui, que é realmente contra para a gente poder fazer o movimento de intrusão. E além disso, eu não acho que eu fiz um slide para isso. Além disso, você tem que pensar que não basta só a área do alinhador que você está fazendo a intrusão. Você precisa ter uma área correspondente para fazer a ancoragem. Porque se o alinhador está empurrando algum dente nessa posição, o dente está empurrando o alinhador na posição exatamente contrária. E essa resposta que ele tem do dente empurrando o alinhador, ele tem que ter alguns dentes parados ou fazendo movimentações e sentidos antagônicos para poder segurar e garantir que o movimento aconteça. Porque senão, por exemplo, se eu pegar num planejamento de alinhador, eu pegar toda a arcada, a parte posterior da arcada, e eu intruir ela toda de uma vez, pô, beleza, tá ótimo, eu tô intruindo ela toda de uma vez, mas o que está segurando, ficando parado para ela conseguir intruir? Nada. O que vai acontecer é esse alinhador que eu mandei intruir a arcada posterior inteira, ele vai começar a desadaptar no anterior, porque tá solto. Então, aí você já começa a ver que, cara, as desadaptações, a perda de tracking, com certeza são falhas de biomecânica no planejamento ou da resposta que a gente precisa de acordo com o hábito de uso do paciente, beleza? Então, as coisas fazem sentido, porque são respostas
são problemas que são muito silenciosos deles acontecerem. E às vezes a gente é normal e tal, mas não sempre tem um detalhe para melhorar. Alinhador só parece fácil, alinhador é muito difícil. Tudo entender tudo que está acontecendo. Mas não significa que a gente não deva. Pô, fazer... Eu me lembro muito de discussão assim, com colegas, principalmente de ortodontia fixa, falando, não, mas, pô, se eu for para fazer isso, eu vou fazer com ortodontia fixa, ortodontia fixa é muito mais fácil de fazer as coisas, e realmente é. Ortodontia fixa é muito mais fácil de trabalhar, ok? Assim como em prótese, é muito mais fácil você fazer coroa, desgastar o dente inteiro e fazer coroa. Só que a prótese migrou para fazer laminados ultra finos de 0,2 milímetros, que é muito mais difícil de fazer. Mas a gente não tem que desistir das coisas porque é mais difícil. Porque eu preferiria, na minha boca, um laminado de 0,2 do que desgastasse que fazer coroa. Da mesma forma que eu prefiro, na minha boca, um alinhador do que um aparelho fixo. Então, cabe a nós, como profissionais, nos elevarmos a necessidade de conhecimento para conseguir entregar a qualidade que a gente precisa numa técnica de tratamento que é mais complexa mesmo, é mais difícil. E, bom, basicamente isso para entender sobre essa ideia de partes do alinhador, ancoragem e movimentação. Show? E além disso, uma outra dificuldade que a gente tem na intrusão, e a gente tem que pensar isso para a gente entender também a dificuldade que cada movimento tem, é a gente pensar, beleza, eu preciso fazer força para estimular a reabsorção dentária. Então, uma coisa que vai responder quanta força eu preciso fazer, qual dificuldade vai ser o meu movimento, até para eu poder calibrar a previsibilidade com o meu paciente, para poder dizer para ele que vai ser fácil ou difícil, é eu saber quanto de ligamento periodontal eu preciso pressionar e quanto de osso eu preciso de absorver. Por exemplo, aqui, ó, nesse dente, eu vou simular um movimento de inclinação. Ó, só quero jogar a coroa um pouquinho para frente. Vou fazer aqui de novo. Fiz uma inclinação. O quanto que essa inclinação fez de pressão no ligamento periodontal. Vamos botar o nosso zoom aqui. Aí, gente, eu confesso que eu fiquei... que não tá com a qualidade, tá meio tinidozinho assim, mas foi o mais que eu consegui. Aqui, ó, onde que tava o ligamento periodontal, aí eu pressionei, e aqui, ó, tá quase alinizando, de tanto que apertou. Mas é só nessa pontinha do osso inteiro de todo o alvéolo que o dente está que precisa ser pressionado para eu conseguir fazer determinada movimentação, ok? É um detalhe. Então é muito mais fácil do alinhador, ó, pensa nesse movimento. Eu tô com toda a face lingual para empurrar, para fazer força do alinhador apertando. Eu só tenho que absorver um pontinho do ligamento periodontal. É um movimento muito mais previsível. Agora, vamos ver o que a gente teria que fazer se a gente quisesse fazer uma intrusão. Olha aqui, olha quanto de ligamento periodontal eu tenho que pressionar. É muito ligamento periodontal. É muito ligamento periodontal. E por precisar de mais ligamento periodontal, eu preciso de mais força. E se eu preciso de mais força, eu preciso de mais ancoragem. Mais ancoragem é traduzida também como mais retenção. Um alinhador que ancora melhor, geralmente é um alinhador que ele é mais retentivo na boca do paciente. Então, você não pode querer fazer movimentos que precisem de muita ancoragem, principalmente no sentido vertical, intrusão e extrusão, se você tem um alinhador muito solto. Pensa, a força que você faz para tirar o alinhador é a mesma força que o dente do seu paciente está fazendo para reagir a uma intrusão. Então, quanto mais travadinho aquele alinhador tiver, melhor ele vai conseguir fazer esses movimentos verticais. Beleza? Então, você precisa de mais mecânica do alinhador, ok? E isso, cara, é uma coisa bem documentada, essa dificuldade. 33%, segundo esse artigo, o artigo saiu em 2021, eu acho que ele estava na coletânea de artigos das Aligners de 2023. Se você não sabe, pausa para jabá, pessoal. Se você não sabe o que é a coletânea de artigos das Aligner, a gente tem no Manual dos Alinhadores, que você consegue acessar pela sua plataforma.
uma série toda de artigos que a gente seleciona todo ano, tem 2024, 2023, 2022, com todos os artigos que a gente achou mais interessantes sobre relacionado a alinhadores nesse tempo, e todos os artigos que a gente ia comentários nossos sobre esses artigos, né? Só agora, porque está em demonstração, o manual dos alinhadores está demorando para carregar, mas ele realmente não é assim. Ele só está de mau humor. Ok, show. Manual dos alinhadores e aligner para dentista, se você não conhece, é aqui que a gente coloca toda a nossa base de conhecimentos. Eu vou esperar que ele terminar de carregar, mas você tem casos indicados, exames, expectativa de tempo de tratamento, como que faz a instalação do alinhador, materiais clínicos, frequência de troca dos alinhadores, deixa eu ver se aqui já carregou, não, consultas de acompanhamento, contenção, e aqui, ó, as nossas coletâneas de artigos, aqui, ó, vou abrir a coletânea de artigos de 2023, e aqui, em algum momento, eu juro que ele não é assim, tá? É muito mais rápido, só porque tá uma apresentação, ele quer que eu faça vergonha. Mas a gente tem aqui embaixo vários artigos para poder... aqui, ó. Esse aqui já está mais rapidinho. Esse eu troco aqui. Aqui, ó. Esse aqui foi mais rápido. Manual dos alinhadores para dentista. Aqui, ó. Vários... Cada clique aqui desses, tipo uma Wikipédia, tem várias coisas. Se você gostou do tema da hialinização, o tema da troca dos alinhadores, eu recomendo muito que você leia esse manual aqui, do frequência de troca dos alinhadores, por que trocar de 7 em 7 dias, por que trocar de 10 em 10 dias, uma leitura muito interessante. E aqui, que eu falei, da coletânea de artigos aqui, a gente separa os artigos e faz comentários sobre os artigos de por que ele é interessante, por que a gente talvez tenha aplicado ele mais na nossa metodologia de planejamento, beleza? Então, só para lembrar vocês sempre que a gente tem esse recurso legal. Foi o artigo que a gente botou lá e, cara, ele fala que intrusão com os incisivos só tem 33% de previsibilidade. Se você planeja 1 milímetro, você vai ter 0,3. E isso, inclusive, que muitas pessoas no sistema Invisalign recomendam que você vá desde uma mordida aberta enorme lá de tantos para você conseguir sobrecorrigir para você ter o resultado mais ou menos. Ok? E não se sendo que assim, você começa a ficar com desespero. Será que eu consigo tratar sobre a mordida com o alinhador? Você começa, pô, não sei se vai dar certo, isso é uma boa indicação. Mas para isso, a gente tem duas estratégias que a gente faz que aumentam muito a previsibilidade do movimento de intrusão, e a gente já está vendo muito resultado dessa técnica que a gente já está aplicando desde outubro de 2024, foi quando a gente teve o curso do professor André Drummond aqui na empresa. Agora vamos migrar aqui para o sistema para mostrar para vocês. E, pessoal, para quem não conhece, não viu ainda nossas divulgações, esse aqui é o Titan Dental Design. Esse é o sistema que a gente vai usar para poder mostrar os casos e para a gente poder compartilhar com vocês. Aí vocês podem até falar, Vitor, eu estou vendo aí, esse sistema aí, esse sistema aí, só vai ter no seu computador, você não vai ter você não vai... eu vou ter que baixar alguma coisa? Como é que vai ser isso? Cara, não, muito simples. Esse sistema, a gente vai conseguir... Eu vou até mostrar as partes internas aqui, porque o pessoal da Invisalign é de casa. Vou mostrar esses sistemas, a gente vai conseguir vir aqui para vocês, ó. Vou compartilhar, ó, doutor Paulo, vou compartilhar aqui para você poder mandar para o seu paciente. Vai ter um link, esse link vai estar disposto na sua plataforma do Meu EZ, e aí nesse link ele vai carregar aqui, ele demora para carregar, porque vai ser o sistema e tal, etc. Ele vai puxar a informação do planejamento, ele vai mostrar um 3D de toda a movimentação que está acontecendo, que é muito importante para você, às vezes vai compartilhar com o seu paciente, mostrar numa consulta, ele vai ver um negócio 3D rodando no seu computador, vai falar, uau, que coisa. E aqui, ó, ele chega aqui e, vai estar, esse attachment aqui é só porque isso é demonstrativo. Mas, ó, ele vai conseguir mostrar para você como que está funcionando a movimentação, como que está funcionando, você vai poder, não, mas eu quero ver só o inferior, tá bom, clicar aqui só o inferior. Isso aqui vai estar disponível no seu computador para você fazer no seu caso, ok? Não é exclusividade interna nossa.
Isso é uma grande mudança que vai ter, ok? Aí você pode falar, pô, Vitor, mas eu quero só eu quero mexer, eu não quero ver as coisas e tal, eu quero botar a mão, eu quero ir lá e fazer tudo no dentinho, beleza, vambora. A gente vai ter também um link que você vai clicar, e ele vai disponibilizar exatamente vai disponibilizar aquela mesma visão que eu estava trabalhando com vocês. Deixa eu voltar aqui, está carregando o link. Uhum. Ó. E aí vai chegar aqui para você poder, tá vendo? Estou no navegador, num aplicativo especial, que você vai poder, opa, não, eu quero esse dente mais para frente, deixou a mordida muito fechada. Ah, não. Pô, agora tô com um diastema aqui, vamos fechar o diastema. Opa, fechei o diastema. Ah, tá, o que mais aqui? Vou botar aqui distal do canina para dentro. Eu vou rodar aqui, vou botar para dentro, vou inclinar aqui um pouquinho. Pô, show de bola. Isso aqui, várias outras coisas você vai conseguir fazer no programa. Mas vamos voltar lá ao caso da intrusão aqui, ó. Esse é um caso, ok? É, num, esse caso aqui é um caso que tem muita intrusão para fazer, muita intrusão. Se eu for botar aqui, ó, vou botar o inicial, vou botar aqui a comparação. Olha aqui, ó, muita intrusão na cara inferior para fazer. Se a gente clicar aqui, eu até consigo ver a medida de extrusão e intrusão, 3,74 milímetros. É muita intrusão para fazer, ok? E aí, nessa quantidade de intrusão que vai fazer, qual o problema, o principal problema que a gente pode ter aqui? Cara, a movimentação ortodôntica, ela é uma coisa que você tem que somar quantos dentes estão se movendo e ver quantos dentes estão parados e ver como isso se distribui. Nesse caso, quando a gente está fazendo muita intrusão e a gente prevê que, pô, isso aí vai dar problema, a gente faz uma coisa chamada frog staging, ok? Frog staging, que é você pegar e você dividir para a movimentação acontecer em etapas, ok? A gente vai usar um recurso aqui, e esse recurso aqui, que a gente vai, ó, dividir o alinhador para. Reparem como vai acontecer essa movimentação. Ó, andos incisivos, andos caninos, andos incisivos, andos caninos, andos incisivos, andos caninos, andos incisivos, andos caninos, andos incisivos, andos caninos. Um não funciona junto com o outro. Ah, Vitor, isso aumenta a quantidade de alinhador? Aumenta. Esse aqui tá com muito alinhador, é porque tem algum parâmetro aqui errado, mas assim, com certeza, uma coisa que dá mais alinhador. Mas é a diferença entre você ter uma movimentação mais previsível e ter uma movimentação não tão previsível. Se você quer, pô, quero forçar, quero ter mais velocidade, etc., não quero esperar tanto, cara, vamos precisar de mecânicas elásticas. Mas mesmo que as mecânicas elásticas é comprimir esse movimento, mas fazer ele mais estagiado. E essa chave, cara, isso foi uma coisa que a gente ouviu muito no congresso, assim, como fazer o estagiamento, como decidir que momento um dente move, que outro momento o outro momento o dente move, para você conseguir separar bem essa movimentação, ok? A Gleiciele perguntou: teremos essa simulação para cada paciente ou será uma simulação única apenas para mostrar para todos os pacientes? Não. Eu vou explicar mais no final, porque o setup do Titan a gente não vai liberar para todo mundo de cara. Porque, pô, se eu pegar para todo mundo, cara, a pessoa nunca fez planejamento, começar a mexer aqui e tal, eu acho que vai todo mundo ficar muito confuso e vai dar mais trabalho para a gente, pô, corrigir as coisas terem feito, a gente tem que estar falando a mesma moeda. Então a gente vai lançar um curso, né, que eu vou falar mais para o final da aula, para poder fazer o curso, para poder disponibilizar para vocês usarem isso aqui na plataforma. Não vai ter custo mais nenhum por caso. Tipo, o caso com Titã ou sem Titã, ele vai ser o mesmo preço, ok? Mas para cada paciente, a gente vai fazer essa simulação e todas essas ferramentas que vocês estão vendo, a gente vai ter por paciente, ok?
E aí, nesse cenário, vocês vão poder mexer, vão poder fazer, etc. Tá bom? É isso. Vamos voltar aqui. Show, beleza, Vitor. Mas, show, é só isso que vai fazer? Não. A outra coisa que a gente vai fazer, e que o Titã ajuda muito a gente nisso, é exatamente essa ferramenta aqui dele de definir... Opa! Aqui. É de definir onde a gente vai colocar os attachments. Se você posicionar aqui o contador de placas, ele vai te mostrar aqui, ó, esses dentes estão recebendo uma força para baixo. E esse dente aqui, ó, ele está até falando em inglês. May need an anchor, uma ancoragem, para segurar a intrusão do LL1 e LL2, que é esses dois dentes aqui, o central e o lateral. Então, aqui, a gente consegue ver, e isso é uma coisa importante, a gente conseguir ver onde a gente está, o que a gente está fazendo com os nossos attachments, para qual força a gente está segurando. Aqui, ó, tá até com um problema que está batendo no dente da arcada inferior. E aqui, uma coisa que a gente está fazendo cada vez mais é, nessa situação que a gente vai fazer muita intrusão, já que a gente vai trabalhar com esse protocolo de primeiro os incisivos, depois os laterais, três incisivos, depois os laterais, é a gente botar um attachment no lateral ou no central e no canino. Por quê? A gente tem que pensar, tá, quando um movimento está acontecendo, alguém tem que estar dando intrusão para ele. Então, quando os centrais estão intruindo, os caninos estão dando intrusão, estão dando ancoragem para os centrais. Quando os caninos estão intruindo, os laterais estão dando ancoragem para o canino. Ou, por exemplo, nesse caso aqui, talvez eu nem botasse, porque já existe um attachment no elemento 34. Então, essa facilidade de visualização da força que está acontecendo nos dentes, para você pensar, show, onde que eu vou colocar meu attachment para poder dar mais força para esse dente e onde eu vou colocar meu attachment para dar mais ancoragem para esse dente. São duas coisas que vão ficar muito bem vistas pelo software novo, que são coisas que a gente já faz hoje em dia, mas assim, o software novo ajuda a visualização, né? Ok, ninguém quer ver minhas configurações do meu computador. Vamos alternar aqui. Show. Beleza. Ah, não, meus slides. Show. Aí, vamos agora. Gostaram das visualizações do sistema? Gostaram das dicas de intrusão? Gostaram disso? Show. E as intrusões com relação ao nervo mentoniano. Cara, isso também foi uma coisa legal, assim, que estava falando sobre nervo mentoniano e sobre corticais em geral ali. Bom ponto, assim, que foi mais uma coisa que a gente falou no congresso. Foi uma aula, cara, eu não lembro quem foi, mas eu vou estender sua pergunta de mentoniano, mas os corticais. Porque, mentoniano, a gente olha o dente, a gente sempre pede, é obrigatório uma panorâmica, né, para a gente conseguir ver a movimentação, e a gente sempre vai olhar onde estão os dentes e onde está o nervo mentoniano. Posterior, molar, é muito presunçoso achar que você vai conseguir intruir mais do que 2 milímetros, ok? Muito difícil a gente ter uma situação que a gente vai querer intruir o molar mais do que 2 milímetros. Pode ter situação que o molar esteja completamente destruído, mas e nessa situação, aí provavelmente ele vai estar longe do mentoniano, né? Uma situação de muito preocupação, né? Mas se a gente ter mas em geral a gente não vai querer, por exemplo, intruir um bloco, segundo molar, primeiro molar, mais do que 2 milímetros, né? E a gente vai procurar fazer isso mais, talvez um caso de fechamento de mordida aberta, para a gente fechar para rodar um pouco a mandíbula, intruir um pouco do superior, é alguma coisa que vai estar relacionado. Mas puxando esse ponto, o mentoniano, ele
corre ali, mas tem uma corticalzinha ali em volta. E também, quando você vai fazer o movimento, que você vai jogar o dente, você vai forçar o dente para a cortical. E sempre é uma coisa que a gente fica dúvida, cara, o que acontece com o dente quando ele bate na cortical? Será que ele vai te estimular a reabsorção? Será que ele vai transpassar, ele vai sair para fora da cortical? Será que ele vai travar ali? E foi um dos tópicos abordados, eu achei muito interessante. Infelizmente, eu não vou estar com o artigo aqui, porque não foi uma coisa que eu preparei para a aula, mas é uma coisa interessante. 4% das vezes que a gente... 4 não, 20% das vezes que a gente força um dente para contracortical, esse dente trava na cortical, ok? Para o caso do mentoniano, mais difícil ainda, que é relacionado a uma intrusão, né? E 2, 40% das vezes a gente joga o dente para fora, ok? Ele faz uma movimentação e ele constrói osso alveolar novo parcialmente, ok? Ele não chega a se proteger totalmente, mas ele faz um esboço ali de mais osso alveolar. Então, assim, existe uma determinada segurança que você faz ali de jogar um osso para fora da cortical. Mas, óbvio que não muito, né? A gente tem que ficar preocupado com as retrações. E 30, acho que era, eu falei 20, 40 e 30% das vezes você tem uma reconstrução total de osso alveolar em volta dessa cortical que você forçou o dente. Então, você jogou o dente para fora e o osso foi construído. E o restante, você realmente tem um dente que vai totalmente para fora da cortical e você pode estimular muito forte descências ósseas. Quais fatores que estão relacionados a esse seu paciente se comporta do jeito ABC ou D, né? Que são 4 opções: totalmente, parcialmente, não conseguir passar ou sair e nenhum osso acompanhar. Idade: quanto mais velho o paciente, menos provável formação de novo osso alveolar na cortical. A movimentação que você está fazendo uma movimentação mais lenta, se você está fazendo uma movimentação mais pesada, isso tende a favorecer o alinhador. E terceiro, qualidade da gengiva que esse paciente tem. Ele tem gengiva queratinizada? Qual o tamanho da faixa da gengiva queratinizada? Qual a espessura da gengiva queratinizada? Qual a saúde daquilo? Quanto mais gengiva queratinizada, mais provável de você formar uma nova cortical, um novo osso alveolar. Eu sei que eu respondi muito mais que a sua pergunta, mas por que você fez essa pergunta do nervo mentoniano, Aline? Tem algum caso, alguma situação, alguma preocupação? Se quiser só preencher. Me passou agora, teve a ideia. Cara, não é uma coisa assim, nos 15 mil planejamentos que a Zalainer fez, nunca, foi a primeira vez que eu respondi essa dúvida. Então, acho que é uma coisa que não, na prática, não vira um problema, tá bom? Eu que agradeço, obrigado pela pergunta, gente. Façam perguntas, é sempre bom. Vamos falar de um outro exemplo de uma movimentação que o alinhador tem dificuldade e que é uma movimentação extremamente comum, que é a de distalização ou mesialização. Elas, em sua natureza, são muito parecidas. Tem algumas pequenas diferenças, mas vou tratar elas duas como se fosse uma coisa só e vou focar no exemplo da distalização, beleza? O que a gente tem que pensar para esse movimento de distalização e mesialização? A gente tem que pensar muito no quesito ancoragem, ok? No quesito ancoragem, no quesito superfície para o alinhador poder pegar o dente, né? Não é um tópico que eu vou abordar tanto aqui, posso abordar mais na parte do planejamento, mas é a ideia de você está distalizando o dente, você está mexendo um dente, você está empurrando todos os outros dentes no outro sentido. Então, quando a gente tem que fazer distalização, a gente tem que fazer a distalização da arcada inteira. Se eu tentar mexer todos os dentes de uma vez, eu não vou conseguir. O alinhador vai passar, você não vai ter a correta biomecânica para acontecer. Então, por isso, desde sempre, fazer distalizações com o alinhador é uma coisa feita através de um processo chamado distalização sequencial.
e que eu acredito que vários de vocês já tenham ouvido falar sobre esse termo, distalização sequencial. E é legal aqui falar sobre tipos de distalização sequencial, porque nem todas são iguais, ok? Para a gente falar isso, eu puxei esse artigo que examina a área de superfície média das raízes dos elementos aqui, peguei um M-arco superior, em que a gente vai ter quanto de resistência, né? Vamos tratar a área de raiz aí como resistência de cada um dos dentes, para a gente entender como que essa força, né? Força que a gente tem que fazer para movimentar e quanto que a gente tem parado, né? Que nem a situação do guindaste. Você tem que ter um peso no guindaste para conseguir puxar o outro. Se eu estou mexendo nisso aqui, eu faço... Vamos supor que eu quero fazer a distalização aqui só do segundo molar. Só mover o segundo molar. Se eu só mover o segundo molar, como é que está feito o meu sistema de forças? Eu tenho uma ancoragem de valor 1000 e muito, eu só estou movimentando o segundo molar. No que eu só estou movimentando o... Vou chegar lá, Adriana. No que eu só estou movimentando o segundo molar, eu tenho muito mais ancoragem do que movimento. E aí eu poderia movimentar todo o segundo molar para depois começar a movimentar o primeiro molar. Isso é uma coisa que a gente chama de distalização sequencial 100%. Ou seja, a gente faz 100% da movimentação de um dente para começar a outra. Excelente, melhor cenário de biomecânica possível para a distalização. Qual o problema disso? Você demora uma infinidade de tempo fazendo tratamento. Seu paciente vai ter que esperar toda uma movimentação, vamos supor, se você move 0,2 milímetros num alinhador, para movimentar 4 milímetros de distalização, que é mais ou menos o que a gente movimenta numa classe 2 completa, você vai ter que esperar 20 alinhadores do segundo molar, 20 alinhadores do primeiro molar, 20 alinhadores do segundo pré, mais 20 alinhadores. Ou seja, você só chegou o espaço de 4 milímetros no canino quando você tiver na placa 80. E não dá, demora muito. Então, vamos não movimentar 100% do dente. Vamos esperar ele chegar em 50% de movimentação de um dente para que a gente movimente os últimos, para que a gente comece a movimentar o outro dente. Nesse cenário, o cenário que os dois molares estão movendo e que todos os outros dentes estão parados, é o cenário mais preocupante. Quando a gente está fazendo distalização, que o segundo molar já está parado, a gente tem uma distribuição melhor de ancoragem, levando em conta que esse segundo molar acabou de sair de uma movimentação, então ele não é uma ancoragem perfeita, ele está muito tendencioso a querer voltar. Então, a gente faz essa distribuição. Nesse caso aqui, eu ainda tenho um bloco de ancoragem maior do que o bloco de ancoragem dos molares, ok? Essa é o que a gente chama de sequencial 50%. É a gente no meio ali, mais ou menos, eu tenho a garantia de que vai movimentar um tanto e não vai movimentar, e vai ficar um certo bloco parado. Ah, mas Vitor, eu quero mais rápido, assim demora muito. Tá bom, existe a movimentação 33%, distalização sequencial 33%, em que você vai ter um bloco de ancoragem, um bloco de movimentação. Só que muitas vezes, muito provavelmente, esse seu bloco de movimentação, ele é muito maior do que o seu bloco de ancoragem, ok? E aí, só que você pode até olhar e falar, tá, aqui é ruim, mas aqui é um talvez, aqui não tá, você não tem um espaço muito grande para estar certo. E aí que entra uma larga evidência científica de uso de elástico, ok? Uso de elástico intermaxilar classe 2 e muitas vezes mini implante para ajudar mais essa ancoragem. Adriana, a gente gostaria muito mais de usar mini implante na nossa prática. A gente usa pouco aqui porque a maioria dos dentistas não autoriza o uso do mini implante, mas muitos tratamentos de alinhadores podem ser beneficiados com muito mais tempo, com muito mais previsibilidade com o uso do mini implante. Principalmente porque nesse cenário aqui que você está fazendo a distalização, o seu alinhador está abrindo, e aí ele empurra os molares para trás. Mas quando você está fazendo um processo de retrusão
do canino e dos centrais, o seu alinhador começa a fechar, ele começa a ficar um alinhador mais curto. Então, ele empurra os centrais, mas ele também empurra o molar. E no que você empurra o molar, pode ser que você perca um pouco desse seu resultado de classe 2. E tem muito professor usando mini implante extraalveolar superior para conseguir. Muita gente faz assim, né? Tipo, gold standard de previsibilidade. Move o segundo molar, move o primeiro molar, bota o mini implante, pode ser extra, pode ser intraalveolar, trava o primeiro molar e aí faz a movimentação do resto. Muita gente trabalhando assim, com bastante resultado. Vamos ver como é que isso funciona no sistema? Ó, vou voltar aqui, não é esse aqui, é esse aqui, show. Vou voltar aqui para o meu telinha. Eu acho que é preocupação, que às vezes a pessoa não tem experiência, não faz, mas, cara, ajuda muito o tratamento. Claro, tem um ponto, sendo advogado, eu sou muito a favor de usar mini implante junto com o alinhador, mas há de ser advogado do diabo em um determinado ponto sobre uma perspectiva comercial. Você promete para o seu paciente um tratamento com alinhadores e você promete um tratamento super tranquilo para o seu paciente com alinhadores e aí do nada você começa a botar mini implante, você começa a botar engenhocas, tem muita gente, a gente vai até fazer uma pequena mudancinha na plataforma para poder dizer que se aceita mecânica híbrida, porque tem muita gente fazendo assim, ó, alinhador em tudo, recorte de botão nos em 2 premolares, molar e molar, para colar 4 elementos de bracket só para poder verticalizar a raiz de primeiro molar ou segundo molar que está ocupando a posição do primeiro molar. Excelente técnica, gostei também. Só que aí, pô, se o paciente paga ali, não é, você está botando bracket, tem que ser uma coisa conversada. Então, é muito eficiente, show. Mas a gente tem que pensar qual imagem que o paciente tem do começo do tratamento, né? Porque nem todos os casos de alinhadores nascem iguais. Perfeito, perfeito. José Marcos Rosalém, abraço Espírito Santo. Vitor, quando usar ganchos feitos na placa versus colar botão? Excelente pergunta. Vamos lá. Gancho na placa, que aqui no sistema a gente, por exemplo, vem aqui, ó, quando você fazer seus planejamentos táticos, você mesmo pode vir e trocar. Ah, aqui você fez recorte no botão. Opa, vamos tirar esse recorte no botão. Eu quero que você faça um corte aqui, ó, de só aqui. Um corte só na placa para o alinhador pegar ali. Bom, você tem essas duas opções. Eu vou falar qual a diferença que elas têm mecanicamente e quais são as minhas opiniões sobre. Diferenças mecânicas. O recorte no alinhador, ele tem um componente muito mais sistêmico, ok? Do que um botão colado. Por quê? O recorte no alinhador, ele empurra o alinhador inteiro. Ele já está empurrando o alinhador inteiro. Ele já trava ali direto, ele quer puxar aquele alinhador. Então, ele trabalha muito naquela ideia de que... Eu vou botar aqui. Ele trabalha muito nessa ideia... Cadê minha aula? Senhoras e senhores. Aqui, ó. Ele trabalha muito nessa ideia aqui. Deixa eu botar aqui. Desse slide aqui. Só tirar aqui rapidão. Ó. Esse slide aqui, que quando você está empurrando o segundo molar para trás, todo mundo está indo para frente e você contrapõe esse efeito. O que é ótimo e se torna mais efetivo nos primeiros alinhadores. É uma coisa que ele ajuda muito. Você vê mais função dele nos primeiros alinhadores. E você cola o botão quando você quer uma força maior no dente. Claro, você colou um botão aqui, ele puxa o canino aperta para molar, que aperta para molar, que acaba que influencia o sistema todo. Mas ele com certeza faz uma força maior do canino. Então, quando o tratamento chega lá na parte de retrusão anterior, o botão é com certeza muito mais eficiente. E também ele
assim, super necessário para mim, sem discussão, se você tem um caso que, vamos supor, seu canino esteja assim, eu não quero ferrar esse keyframe, isso. Seu canino esteja assim, e você quer associar, deixa eu só botar o superior, e você quer associar o seu movimento de digitalização à rotação. E aí, nesse caso, o botão vai ser ótimo, porque ele ajuda isso. Tanto que, às vezes, a gente tem que até botar a taxa para impedir que essa rotação aconteça, que é um efeito colateral do uso do botão. Então, agora isso é prerrogativa mecânica. Agora, quais são as minhas opiniões pessoais? Botão cai. Isso é um problema. Então, se você tem um paciente que ele vai viajar, que você vai ficar um tempo sem ver ele, eu particularmente prefiro botar recorte na placa, principalmente aqui no canino, ok? No molar, eu nunca boto recorte na placa. Eu acho que no molar, com o canino ali, só alinhador com alinhador, eu acho muito ruim. Eu acho que aqui atrás, principalmente, o recortezinho, ele flete para fora e fica arranhando a bochecha do paciente. Então é uma coisa que problema. Ah, Vitor, mas o meu botão cai toda hora que eu coloco o botão. Aqui tem um botão dessa empresa, chama Infinity Orthodontics, que ele é um botão perfurado, ok? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Que a resina transpassa ele e aquilo trava que nem uma loucura. Então, é uma recomendação para esse cenário. O paciente vai viajar, eu uso esses botões mais caros. E aí, mas no molar sempre. E aí no canino, eu gosto disso mais para viagem. Do contrário, eu prefiro sempre o botão que eu acho que segura melhor, ok? Aline, já te respondo, é que meu pai levantou a mão. Aí, ele é meu pai, né? Eu tenho que respeitar. Fala. Você quer falar alguma coisa? Desculpa, eu sou velhinho, levantei a mão errada, mas ia falar desse bracket aí e ia falar que eu viro a resina para o bracket Esse aqui. para o movimento contrário à tração, para evitar. E o bracket metálico, que realmente pega muito melhor. Não tenho muito esse problema, não, quando eu colo e faço essas. Mas eu concordo com você, o troço solta, mas pelo menos um é bom deixar no dente, né? Pelo menos o do molar eu gosto muito de botar no dente. Show. Valeu, beijo. Beijo. Doutor José, responde essa dúvida? Show. Foi por conta desse motivo de relação cair, também fica com o lado. Sim, muito obrigado. Show de bola. Raquel, já te dou a palavra que a Aline está esperando. Precisa de especialização para fazer? Tenho falta de conhecimento com mini implante. Cara, não acho que seja uma coisa que você precisa de especialização, você precisa ter noções básicas de cirurgia. E alguém me recomendou um curso de mini implante há pouco tempo, não lembro quem, tinha um curso online. Alguém aí tem alguma recomendação de curso de mini implante? Vamos ajudar a nossa amiga Aline. Fala, Raquel Gomes Pimenta. Sérgio Cury, ele é bom. O que eu queria dizer é que é sobre essa questão do botão. Na região anterior, né, quando é nos caninos, a gente coloca o botão estético, mas mesmo com o botão estético, a minha rotina de pacientes com alinhadores é absurda, eles não têm tempo para nada, e quando solta, eles não têm como vir no consultório. Então, eu pedi recentemente um alinhador com recorte e, assim, a paciente ficou muito satisfeita, sabe? Show. É ótimo. Assim, a gente vai pelo padrão mecânico, mas é aquilo que a gente falou no começo da aula. Nada adianta o padrão mecânico se não ser uma coisa que se adapte à rotina do paciente e que a biologia aconteça. Mas é isso aí. Vocês vão ter, se tem opção de pedir se vocês quiserem recorte se vocês quiserem, assim, para amanhã, para caso que vocês botarem amanhã, ok? Vocês podem pedir na requisição, gostaria de recorte, não gostaria de botão, gostaria de recorte no alinhador. É uma opção também, beleza? Ok, vamos voltar aqui à questão da digitalização, né? Como que o sistema ele funciona aqui para digitalização. Deixa eu ver se
eu volto aqui. Tá, vou zerar aqui. Beleza. Aqui, align to full, ok. Aqui, como que a gente pega e a gente faz essa distalização? A gente usa uma ferramenta, a gente usa ele alternado, ok? Acho que aqui eu fiz besteira, deixa eu voltar como eu estava antes, que já estava certinho. Show. A gente usa ele alternado, mas além de alternado, a gente faz uma alternação no anterior também. Olha como é que isso acontece. Jogo, vou indo, e ali, ó, eu não trago todos os dentes da frente antes. Eu trago o canino, trago os incisivos, trago o canino, trago os incisivos. Faço esse mesmo padrão de... faço esse mesmo padrão de vai um, volta um, vai um, volta um, para a gente poder coordenar essa movimentação, essa força toda que está acontecendo. E aqui, como que está sendo o padrão de colocar attachments? Também a gente mudou. A gente, recentemente, estava botando attachment em todos os dentes. Agora, a gente parou de botar no molar, porque muitas vezes perde o tracking, e ao perder o tracking, esse attachment, em vez de receber força aqui, ele começa a receber força aqui na ponta. E por isso, às vezes, o molar cai para dentro e a gente não tem tanto andamento, não dá tanta continuidade na evolução. Então, a gente começou a não botar esse attachment aqui mais, só botar aqui no segundo molar e botar nos pré-molares para ele ancorar melhor. Porque o molar, ele vai, quando abrir um pouquinho de espaço, ele vai conseguir agarrar bem e andar. O pré-molar nem tanto, por isso que ele precisa desse attachment. E, Vitor, por que aqui você botou o attachment inclinado e ali não? Porque quando a gente analisa as forças, a gente vê que o vetor principal desse dente, ele segue um caminho muito de intrusão também, além de só de distalização. Mesma coisa aqui com o segundo molar, por exemplo. Beleza? Voltar aqui nas dúvidas. O que melhorou muito em relação ao colagem foi fazer condicionamento de botão com fluorídrico e silano. Reduziu muito a recolagem. Opa, boa dica aí. Não estava sabendo disso. Vou testar, vou dar a minha opinião. É bem legal. Eu faço jeteamento com óxido, tanto no dente quanto na parte de trás do botão. Leiciele, sou nova com a Invisalign, ainda não peguei paciente. Esses adereços, botões, são comprados por fora ou não vêm junto com as placas? Não, eles não vêm junto com as placas. Você tem que ter esse material por fora, ok? Você pode comprar, à medida que você for fazer um caso mais pesado, que você precisar de uma mecânica elástica, e você autorizar essa mecânica elástica, e óbvio, ela foi indicada, você vai ter que ter tanto o elástico para dar para o seu paciente, quanto o botão para colar. O botão, Kremer, você pode comprar, é bem simples, ele se chama botão lingual. Você vem, ó, e aqui, você tá vendo? Você tem de resina, que vem um elástico com 10 unidades, R$13, e um metálico, que elástico com 10 unidades, R$11. E você, além disso, você vai ter que ter o elástico, né? Elástico de silicone. Elástico de silicone. Aqui, ó. Elástico de silicone. Você vai aqui e você tem que ter pelo menos 3,16, 5,16, 1/4, 1/8. Mas mecânicas elásticas vão ser só solicitadas em casos mais complexos, que envolvam correções funcionais. Correções estéticas, sem correção anteroposterior, nem tanto. Esses attachments vêm com uma placa de orientação para falador? Vem com uma coisa chamada guia de attachment. Você pode ter mais informações sobre como é essa guia de attachment. Deixa eu abrir aqui. Lá no seu meu EZ, ó, eu vou abrir, mas eu vou abrir um pouquinho diferente, porque ele é de administrador. Você tem aqui o EduQZ. E nesse EduQZ, você tem aqui, ó, colagem de attachments, colagem de botão. Ele vai te ensinar direitinho como que faz. Você vai ver que existe a guia de attachment, que é uma placa só para você colar attachment, tá bom? E na dúvida, a legal
iniciando tratamentos de alinhadores. É uma aula que a gente fez tem um tempão, que fala, tipo, primeira consulta, primeiro caso, recomendo você ver. Olha como eu tava gordo, meu Deus do céu. Vamos lá. Aí, o que mais aqui, só para a gente fechar a aula? A área de colagem de botão é plano ou dá para escolher côncavo e convexo? Então, depende do botão que você compra, depende da marca. Se eu não me engano, a Orthometric tem a opção côncavo e convexo. Por uma conveniência, aqui ó, você pode descobrir, botão lingual cola Morelli, côncavo, convexo e reto. Aquele que eu recomendei da Infinity, ele só tem reto, ok? Aquele que é perfurado. Eu, no meu consultório, eu só tenho reto. Eu não sinto uma necessidade tão grande de ter o côncavo e o convexo. Mas esse aqui, mas você pode escolher, tá bom? É o Magnus, né? Doutor Fernandes é o Magnus. Grande Magnus, abraço. Beleza. Aqui, acho que do software... lembrando, queria mostrar isso aqui do software e acabou que eu mostrei ali, né, comentando com a pergunta que o Rosalém fez sobre os Precision Cuts aqui, né, que são esses cortes que a gente deixa já para vir o espaço para o alinhador. Aqui você pode até mexer um pouquinho nele, reposicionar para fazer uma movimentação. Não é uma coisa que eu recomendo muito, mas está aqui. Beleza? Bom, todas essas informações e muito mais, a gente vai ter o curso de credenciamento no Titan, que vai ser, porque, pensa, imagina, chegou isso aqui, a gente quer fazer um curso para você poder receber casos assim, ok? Lá na plataforma, como é que a gente vai funcionar? Você vai lá, você vai solicitar seu caso e vai ter a opção planejamento convencional, planejamento Titan. Se você escolher planejamento Titan, você vai ter essa tela, todas essas funções, essa possibilidade, todos o posicionamento aqui dos dentes, para você poder escolher, você vai ter acesso a todos esses recursos. Mas o que a gente pensou? Cara, se a gente liberar isso para todo mundo do nada, muitas pessoas vão ficar confusas. Muitas pessoas vão, tipo, cara, tá acostumado com tudo ali, mão beijada pra Zeline, agora, pô, vou ter que mexer alguma coisa, ter que fazer mais coisas. A gente achou de bom grado fazer um curso de credenciamento, uma aula de 2 dias presencial. Primeira edição vai ser dia 1 e 2 de agosto, aqui no Centro de Treinamento da EasyAligner, na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, de 9 às 6 horas. A gente só tem 12 vagas para esse curso, porque vai ser um curso de, cara, muito ajudar a mexer, muito a montar, etc. E, no momento, a gente... O que a gente pensou em fazer? Cara, vamos fazer uma promoção para quem fechar 2 casos de alinhadores EasyAligner em junho, ok? Então ainda tem 20 dias. Quem fechar 2 casos ganha a vaga para o curso. Se a gente preencher o curso com essas 12 vagas, com esses dentistas que queiram fazer o curso, show, próximos vai ter que esperar para a segunda turma. Não preencheu, aí a gente vai abrir o curso para venda, né? Então, se quiser garantir a vaga, procura fechar 2 casos em junho, 2 pacientes, às vezes um primo ali, alguém que está enrolando ali para fazer essa força extra para a gente liberar isso. É uma ação comercial porque, pô, vamos ter que fazer, vamos ter que montar o curso, etc. É uma coisa que a gente achou que faz sentido, não vai onerar a mais ninguém, mas um estímulo para a gente aumentar e produzir os casos, beleza? Pessoal, é isso. Eu falei que ia terminar 8h20, eu terminei 8h20. Quem fala que eu me atraso é mentiroso. Eu nunca atrasei uma aula. Mentira. Eu já peguei várias aulas e botei para demorar 10 horas depois. Tem uma vez que a gente saiu daqui, era, sei lá, 11 horas da noite. Mas, enfim. E aí, gostaram? Foi interessante? Acharam bom? O conteúdo estava bem apresentado? Levaram alguma coisa para casa hoje? Gostaram dos memes? Foi bom? Ficaram felizes? Querem mais aulas como essa? Querem mais aulas como essa? Qual tema que vocês querem a mais? Coisas interessantes? Fala com a gente, dá esse feedback. O trimestre da EasyAligner, ele foi focado em muitas reformas. A gente tem um novo box. Se você ainda não teve... Assim que fechar, tem que se inscrever aonde? Se você fechar 2 casos, a gente vai pegar a lista de todo mundo que fechou 2 casos e vai mandar mensagem, vai falar no fim do mês. É só ficar tranquilo, só procurar esse paciente, beleza? E aí, mas, enfim, esse trimestre, né, até junho,
foi abril, maio e junho são trimestres que a gente focou muito em trocar o sistema, botar o box novo na rua e mudar o site. O site novo tá incrível, tá lindo. Eu acho que você e seus pacientes vão beneficiar muito nisso, até para você falar. Indicações de diversos tipos de attachment. Show de bola, tá anotado. Valeu, Magnus. E o próximo trimestre, o foco provavelmente vai ser, ainda tem a reunião, tem que ouvir todo mundo, mas é que a gente já tem ventilado muito, educação. Cara, a gente quer dar mais aula, trocar mais, fazer mais eventos, conversar, parte clínica, parte comercial também, cara, explicar o que tem que falar para os pacientes. A gente vai estar fazendo site, a aula vai ficar salva, ela vai ficar no EduQZ. A gente tá fazendo site, cara, uma coisa que a gente vai botar no site vou mostrar para vocês, não conta para ninguém que eu mostrei, eu não posso mostrar isso, que a gente no site a gente vai ter links para o Instagram de vocês e para o Google Meu Negócio. Se você não sabe o que é Google Meu Negócio, quando alguém vai e botar aqui, ó, Clínica Guedes, na turma, aparece lá, ó, onde é a Clínica Guedes, fotos da Clínica Guedes, avaliações de dentista para a Clínica Guedes. Isso aqui, cara, é incrível para o paciente poder ver você e comparar. Tipo, ele vai entrar no nosso site, quais dentistas tem na minha área? Ah, mas que dentista? Se ele só ver o nome lá, você é um maluco. Você tem que ele tem que saber quem você é e olhar e tal. E aqui você tem E aqui no mapa do site que a gente vai fazer, vai ter lá o link do seu Google Meu Negócio. Então o cara vai poder clicar e ver suas avaliações, etc. E, cara, isso é muito importante. Então, se você não tem um Google Meu Negócio, corre atrás, ó. Vai ficar assim, ó. O paciente, aqui o nome de vocês... Não, isso aqui é clínica de exame. Ó. Vai o paciente. Aqui, ó. Aqui, ó, vai aparecer vocês, aqui, ó, o nome de vocês, a especialidade, seu contato de WhatsApp, seu site, seu Google Meu Negócio. E aí, clicando aqui, cara, ele vai abrir essa avaliação. Então, cara, isso é muito legal, muito legal. Dá uma olhada se o seu negócio não está feito, bota lá, porque tipo, é de graça. É tipo marketing digital que você pode fazer de graça, faz muita diferença. Olha aqui, ó. A Clínica Guedes, eu sou administrador. 513 interações no último mês. 513 interações no perfil da empresa. Olha isso aqui. 92 chamadas, as pessoas te acham por lá. Então, para isso. Cara, olha aqui, ó. Não, Aline, eu vou ser o mala que vai falar que você consegue. Olha isso aqui. O meu negócio. Isso aqui não precisa de o site, tal, tudo para fazer. Mas, cara, ó, tem aqui um artigozinho, como fazer, como gerenciar, só seguir ali. Se você precisar de ajuda, eu boto a Naila e a Stephanie. Stephanie tá vendo aí? Quem da equipe tá vendo? Alguém da equipe vai te ajudar a montar. Se você não conseguir, eu faço essa promessa que alguém da equipe vai te ajudar, beleza? Deixa eu ler aqui as mensagens que vocês mandaram. Cara, quanta mensagem. Show. Muito bom, assim que fechar já respondi. Obrigado por termos de indicação, já foi. Gosto muito da empresa, você me ajudou. Fico feliz, Rosana, a gente está aqui para isso. A aula vai ficar salva no EduQZ. Sempre muito atenciosos, muito obrigado. Ótimo, gosto muito de vocês, estão sempre buscando atualizações, abrindo isso para nós. Adorei isso no link, já quero. Que bom, fico feliz, Manu. Essa é a nossa cara mesmo. A gente tem que fazer isso. Vocês poderiam organizar uma aula, pelo menos inicial, para uso associado do mini implante. Poderia abrir um horizonte maior de possibilidades junto dos alinhadores. É um excelente tema. Eu acho que é uma das aulas que, com certeza, eu vou querer fazer no próximo trimestre, ok? Recebi um paciente esse dia que me achou no site de vocês. Legal, isso do Google vai ser ótimo, a gente está tendo um resultado legal. Show. Cara, esse paciente é guerreiro, que eu acho o nosso site uma bosta. Com todo respeito, e assim, vou falar dessa forma, porque já acabou a aula. Mas, cara, o novo site vai ser outra coisa, e eu acho que... E porque hoje a gente nem direciona tanto o paciente para o site, porque a gente acha que converte mal. O cara não tem a impressão que a gente tem na empresa. E com o novo site, a gente tem esperança que os pacientes vão procurar muito mais.
Então, então a gente está animado com isso, ok? E acho que vai ter resultado. Mas, assim, façam a parte de vocês. Vê se o seu Instagram vai estar certinho para a gente lançar. Vê se o seu Instagram vai estar certinho. Faz um conteúdo legal no Instagram para o paciente conseguir se identificar com você. Conteúdo sério, pode ser, não precisa ser só dancinha. Cara, então, a gente fez uma pesquisa, ok? O site vai mudar automático, teremos que mudar. Cara, a gente já tem todas as informações aqui. A gente fez uma pesquisa com vários Google Meus Negócios, Instagram e tal, de todo mundo para fazer. Não. Ó, os pacientes estão Isso é meu EZ, não estou falando de meu EZ. Meu EZ continua normal. Meu EZ vai ser isso aqui, tem pequenas melhoras, não vai mudar nada. O que vai mudar é isso aqui, ó, easyaligner.com. Alguém imagina, você chega e fala com o seu paciente. Oi, tudo bem? Pô, então acho que você tem que fazer um tratamento com alinhador. Pode acessar sim, isso tá de sacanagem com a gente. Pô, você tem que fazer um tratamento com alinhador, eu trabalho com as empresas Easyliner, adoro eles, muito bom, papapá, tudo lá. O cara chega em casa, primeira coisa que ele faz é digitar no Google, Easyliner, funciona? Easyliner, vai. E é esse site aqui, que é o site para o cara conhecer. Então, assim, a gente se importa muito isso, porque a gente sabe que faz diferença na conversão. Bom? Gente, é isso. Vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? E senão eu vou fechar, porque vai ter isso? Vai ter, pai. O site vai ficar bem melhor para explicar o tratamento. O site vai ter uma tela. Vai ter uma tela tipo, específica explicando etapas do tratamento, como funciona, o que está envolvido no tratamento, fotos melhores, vai ficar bem legal. Então é isso. Pessoal, fechou. Deixa eu terminar a gravação, já deveria ter terminado aqui há um tempo. E